Salve, salve, tudo bom? Eu sou o Chico Tony, esse é meu canal. Aqui a gente fala sobre bem-estar, sobre Ayurveda, sobre arte, pedagogia e hoje o vídeo é sobre esporte, né? Esse é um tema muito importante para quem está buscando um melhor estilo de vida, né? Uma vida com mais saúde, com mais energia e geralmente a gente tem ali o esporte como algo que ajuda a gente a ter uma atividade física. Nem toda atividade física é um esporte, né? Mas, em geral, o esporte é uma atividade física, né? Tem contradições, mas, em geral, sim. E aí, eu até botei aqui minha camisa do Fluminense, que é o time que eu torço, né? O clube que eu torço. E que para muitas pessoas é uma relação ambígua, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa do esporte e é algo importante, ele traz emoções muito desafiantes internamente, né? Então, o esporte em geral tende a ser uma competição. E aí que está a chave, né? Segundo a Ayurveda, essas três energias, os três biotipos, Vata, Pitta e Kapha, eles vão lidar de forma diferente com a questão da competição, né? Então, o dosha Vata, que é o elemento ar e éter, ele vai ter oscilações sobre a competição e a não competição. Às vezes ele gosta de competir, às vezes ele não gosta, tem essa oscilação. O Pitta é o dosha que mais gosta de competir, que tem mais propensão para o esporte nesse sentido. E o Kapha é cooperação. O Kapha ele gosta da união, do coletivo, dessa não competição. Mas para jogar um esporte precisa competir, né? Então, o Pitta, ele por si só é o que vai ter mais propensão para fazer o esporte, mas a gente precisa de mecanismos internos para lidar com essas situações e essas emoções, seja qual for o seu dosha, porque, convenhamos, o esporte é uma coisa que pode ser muito saudável na sua vida. Então a gente precisa resolver isso internamente, né? Para mim, o Fluminense, por exemplo, eu torço pro Fluminense. Por muito tempo isso virou uma dor de cabeça, né? Porque a competição vai te consumindo e você, como torcedor, fica com muita irritação, com muita raiva e perde a cabeça por conta de futebol. Na nossa cultura brasileira isso é muito comum. E aí eu passei um tempo de me distanciar, né, de assistir futebol e depois voltei com mais equilíbrio porque continuo, assim, a beleza desse esporte me fascina e eu hoje encontro um equilíbrio. A prática, eu tenho como prática de esporte tênis de mesa. É um esporte que eu gosto muito de jogar porque ele tem uma facilidade física, não tem contato físico e você tem muito treino mental no tênis de mesa. Sua bastante, mas consegue trazer uma energia que eu estava buscando na minha vida, que é o treino mental e também o exercício físico. Mas a gente precisa entender que jogo é jogo, competição é uma competição e ela é aquela coisa, se você tem aversão a alguma coisa, se você quer distância de uma coisa, aquilo ali vai vir para você. Então, geralmente, as pessoas que têm dificuldade de lidar com competição, elas geralmente são internamente muito competitivas. Elas se comparam muito. Então, nem aversão, nem apego. Se a gente fica muito apegado à competição, aquilo ali vira uma febre e você passa a ser uma pessoa insuportável, né? Aquela pessoa que tá ali para te vencer a todo custo e aquilo ali passar um trator em cima de você e perde a beleza do social. Porque existe uma troca social no esporte, que é muito saudável também, além do físico. Então, como ser meio termo? Nem ser uma pessoa que fica chata, insuportável, porque é competitiva e que quer ganhar a todo custo, né? E nem ser aquela pessoa que é pagada, que, né, quer distância daquilo, porque é competição, isso aí é ruim. Não. Então a gente tem que ver a vida com uma certa naturalidade. A competição na natureza ela existe entre plantas que consomem outras plantas, entre animais que consomem outros animais.
A diferença é que nós, como seres humanos, temos consciência, a gente tem comunicação, a gente tem diálogo, e isso a gente precisa usar a nosso favor. A gente reconhecer, por exemplo, uma derrota, né, que o outro foi melhor. Nossa, isso faz tão bem para a nossa mente. A gente reconhecer que o outro foi melhor e aprender com o outro. Esse olhar de aprendizado, isso é saudável demais, isso é muito positivo. Você olhar que o outro foi melhor e ir lá elogiar o outro, parabéns, parabenizar, cumprimentar, né? Um aspecto ético do esporte, né? Que é o fair play, né? E poder aprender com o outro. Então a gente tem que estar num estado de consciência alerta, né? E quando a gente ganha, a gente poder celebrar, porque é uma delícia também ganhar e celebrar e estar alegre e poder, né, ter solidariedade com o outro e poder cumprimentá-lo mesmo assim também, mesmo sendo um vencedor, e poder ter um momento de humildade, de não provocar o outro porque ganhou. Então esse equilíbrio é muito importante. E a gente, quando a gente está nesse desafio, a gente tem que ter inteligência emocional, mental. A gente compete com nós mesmos, muitas vezes. E isso é a pior competição. Porque quando você começa a competir com você, a gente entra numa furada, a gente entra numa pressão interna, a gente entra numa questão muito de exaustão. Isso, com todos os atletas olímpicos, existe a pressão por conta da competição, de ganhar o ouro. Tantas histórias lindas no esporte de pessoas que não foram a medalha de ouro, mas que por toda a sua evolução e por toda a sua entrega, hoje são lembrados, são na memória e nos corações das pessoas, como exemplo, como superação, exemplos de superação, né? Então isso é muito valioso. A vitória, ela existe e tá aí a competição, mas a vitória que você tem com você. Eu fui melhor do que eu estava antes, eu me dediquei, eu dei o melhor de mim. Quando você coloca isso na cabeça, você livra sua mente de arrependimento, de culpa e dessa pressão. Se o outro for melhor que você, ótimo, parabenize o outro. Agora, a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com isso. Respirar fundo. Tá no meio de um jogo que seja de tênis, de vôlei, de basquete, respira firme, respira suave, deixa ir todo o estresse, faz o seu melhor, não se preocupa. Todo o treinamento que você fez tá ali, não vai ser apagado. E você, né, está num processo de evolução. Então, eu sempre gosto de lembrar, quando eu estou numa competição, eu já estou ganhando. Eu já estou ganhando porque eu estou fazendo um esporte. E isso é bom para minha vida, então eu estou ganhando. Se eu vou perder, se eu vou ganhar, não sei. É claro que vou mudar. Se eu ganho, eu fico feliz. Se eu perco, eu fico pensando onde eu posso ir melhor. Mas eu já ganhei. Você está fazendo esporte, você já é um vitorioso. Você já tem muito a ser comemorado. E a vida com celebração, ela é muito mais leve, muito mais saudável. Então fica essa dica. Faça esporte, não deixe que a aversão, a competição deixe você, né, de fazer um esporte. E também, se você é muito competitivo, pensa o seguinte, sabe, não vale a pena ficar, porque aí você perde a amizade, perde, né, a sua alegria de jogar e, né, acho que é um equilíbrio. Tudo sobre equilíbrio é demais. Então, saudações tricolores e felicidades.